Olá, terceiro ano! Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje a gente vai dar início à nossa segunda apostila de português e isso é muito legal. Então agora eu convido vocês para abrirem a página lá na número 2, a página número 2, que a gente vai começar a falar sobre versos. Agora a gente vai relembrar o que a gente estudou lá no início da apostila número 1, sobre versos e estrofes dos poemas, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre esses versos. Então aqui diz o seguinte: neste capítulo, por meio da leitura de poemas, você vai conhecer um pouco sobre o cotidiano de uma aldeia indígena. Então aqui vamos ler um pouquinho. Converse com os colegas e o professor sobre as questões a seguir. Você sabe o que é um poema? Então aqui vocês vão responder se sim ou não. Para que ele serve? Sobre o que fala? Você conhece algum livro de poemas? Como são chamadas as pessoas que escrevem poemas? Número 2. Ouça com atenção o poema que o professor vai recitar. Eu vou deixar esse poema aqui embaixo, tá? No videozinho para vocês ouvirem esse poema bem legal, tá? Daí depois vocês vão escrever o título do poema, o autor e o título do livro. Você sabe recitar algum poema? Recite-o para os colegas. Se você sabe recitar, recita aí para o seu pai, para sua mãe. Que tal ir à biblioteca? Não dá para ir, né, gente? Então, a número 3 a gente não vai fazer, porque a gente não pode ir para a biblioteca. A gente tem que ficar em casa. Então, aqui nós temos o seguinte: poema. Leia silenciosamente os poemas a seguir. Aguarde as orientações do professor para fazer a leitura em voz alta com os colegas. Então, o texto número 1. Casa para morar. Junta sapé, junta taquara, junta vara, junta graveto, junta barro, junta cipó, junta piaçava, oca, oca, oca. Texto número 2. Brincadeira. Curumim, peteca, curumim, peteca, curumim, peteca. Ei, posso brincar também? E a número 3. Na cuia. Genipapo com açaí, pitanga com guaraná, pequi com abacaxi, jabuticaba com cajá. Esses 3 poemas têm algo em comum. Esses 3 poemas falam da cultura indígena. Quando eles falam em casa para morar, eles fazem a casa com sapé, com taquara, vara, graveto, barro, cipó, piaçava. Piaçava é aquela fibra que se faz a vassoura. Curumim, o que é curumim? Peteca é aquele jogo que a gente brinca, né? Só que peteca é uma palavra indígena, curumim também. E aqui na cuia quer dizer dentro da cuia, dentro da tigela. Jenipapo com açaí, pitanga com guaraná, pequi com abacaxi, jabuticaba com cajá. Todas essas frutas, tudo isso que vocês viram, são típicos da floresta aonde os indígenas moram. Então aqui a Márcia Leite e a Tatiana Moés tiraram do livro Poeminhas da Terra. Tiraram não, escreveram para o livro Poeminhas da Terra. Poema é um texto literário geralmente apresentado na vertical, um verso embaixo do outro. Os versos se organizam em estrofes, que são separadas por um espaço em branco. Lembram que a estrofe é um conjunto de versos e versos é uma linha. Sobre essas informações, faça o que se pede. Volte aos poemas e contorne as estrofes com lápis de cor. Então, você vai voltar aqui e você vai... aqui uma estrofe, contorna. Outra estrofe, outra. Vai contornando as estrofes com lápis de cor, tá? Numere os versos. Então, você vai colocar do ladinho de cada verso o número. Número 1, número 2, número 3, número 4 e assim por diante até o final. E depois preencha o quadro com a quantidade de estrofes e versos de cada um dos poemas. Texto número 1 tem quantas estrofes e quantos versos. Texto número 2, quantas estrofes e quantos versos. E texto número 3, quantas estrofes e quantos versos. Já na letra D fala o seguinte:
Você observou que algumas palavras estão destacadas com cores diferentes nos poemas? Se você observou que aqui, ó, junta, peteca, estão diferentes? O modo como cada poema é organizado é tão importante quanto o tema, o assunto tratado nele. Então agora você vai ver o poema Casa para Morar. Fala sobre o quê? Alimentação, lazer ou moradia. Aí você vai ligar o poema ao seu tema. Brincadeira fala sobre alimentação, lazer ou moradia. E na cuia, alimentação, lazer ou moradia. A rima é uma característica do poema, mas não é obrigatória, já que existem versos sem rimas. Rimas são palavras que geralmente apresentam som iguais ou semelhantes no final. Então ali nós temos, leia as palavras de cada linha do quadro. Taquara, sapé, vara, graveto, barro, cipó, piaçava. Açaí, genipapo, pitanga, pequi, abacaxi. Guaraná, jabuticaba, açaí, cajá, genipapo, pequi. Grife quer dizer, você vai pintar, você vai passar um marca-texto, as palavras que rimam com as palavras destacadas. Então aqui, taquara, rima com o quê? Né? Com sapé, com vara, com graveto, com barro, com cipó, com piaçava. E aí, tanto na palavra açaí quanto na palavra guaraná, você também vai fazer isso. Copie as palavras que você grifou e pinte a parte igual ou semelhante. Então, aqui você vai copiar as palavras que rimam com taquara, com açaí ou com guaraná. E vai pintar somente o final delas, que é onde tem o som igual ou semelhante. Depois, escolha do quadro a seguir a palavra que dá sentido a cada uma das frases e escreva no espaço indicado. Aqui vocês têm 3 palavras e 3 frases, só que vocês têm que utilizá-las para que dê sentido. Sapé, taquara, vara, graveto, barro, cipó, piaçava são nomes do quê? De frutas, de materiais ou de brinquedos, utilizados pelos indígenas para construir ocas. Genipapo, açaí, pitanga, guaraná, pequi, abacaxi, jabuticaba e cajá são nomes de frutas, materiais ou de brinquedo? Peteca é o nome de um? Aí você vai completar. A número 6 diz o seguinte: releia o poema seguinte. Casa para morar. Junta sapé, junta taquara, junta vara, junta graveto, junta barro, junta cipó, junta piaçava, oca, oca, oca. Circule o nome dos materiais citados no poema que servem para fazer uma casa. E depois desenhe a casa feita com esses materiais e escreva o nome dela. É quase uma brincadeira de adivinha. A oca é um tipo de moradia usada por inuites, que são habitantes da região da Antártica, ou indígenas. Que palavra se repete em quase todos os versos? A repetição dessa palavra transmite a ideia de que construir uma oca não dá trabalho ou que exige muito trabalho. Aí você vai botar qual dos dois. Copie o último verso do poema. Então você vai copiar o último verso aqui, tá? O que essa repetição expressa? A alegria da oca terminada ou a construção de várias ocas? Oca, oca, oca. O que significa? E aqui nós vamos classificar as palavras quanto ao número de sílaba. Lembram que a gente já trabalhou oxítona, de sílaba, de trissílaba, polissílaba, tá? Então é isso que a gente vai trabalhar de novo. Então olha só, leia as palavras que nomeiem materiais utilizados para construir a oca. Sapé, vara, taquara, graveto, barro, cipó, piaçava e oca. Separe as sílabas e depois grife as vogais de cada sílaba. Então, você vai separar. Sapé, separa. Vara, separa. Taquara, separa. E assim por diante. E depois você vai grifar, você vai pintar as vogais. Lembra quais são as vogais? A, E, I, O, U. E você vai copiar, você vai ver. Monossílaba é aquela que tem apenas uma sílaba. Dissílaba é a que tem 2. Trissílaba é a que tem 3.
E polissílaba é a que tem 4. Então, você vai copiar quais são as palavras mono, di, tri e polissílabas aqui embaixo. E depois a gente vai fazer o uso do S, do C e do C cedilha. Então, olha só. Leia as palavras do quadro e observe as letras destacadas. Sapé, cipó e piaçava. Ó, sapé, cipó e piaçava. Nessas palavras, o som que as letras em destaque representam é igual ou é diferente? E qual dessas letras completa a palavra a seguir? Poço, palhaço, taça e criança. S, C ou C cedilha você vai usar para fazer essa atividade? E a última página, que é a leitura entrou na roda. Então, olha só. Poema, releia o poema a seguir. Brincadeira. Curumim, peteca, curumim, peteca, curumim, peteca. Ei, posso brincar também? Qual é a brincadeira de que se trata o poema? Quem está brincando de peteca? Você sabe o que significa curumim? Consulte o dicionário e confirme ou não a sua resposta. Aí você vai lá no Google e bota: o que é curumim? E aí você vai descobrir o que é curumim. Que efeito de sentido o poema traz ao repetir as palavras curumim e peteca, curumim e peteca? Quando vocês descobrirem o que é curumim, vocês já vão entender esse jogo da peteca. Curumim, peteca, curumim, peteca. Releia estes versos. Ei, posso brincar também? Agora represente por meio de um desenho quem você imagina que também quer brincar, tá bom? Gente, agora vocês vão realizar essas atividades, fazê-las bem bonitas e depois vocês vão mandar uma foto para a prof sobre essas atividades, tá? Registrando aqui no Mask. Vocês não vão mais mandar a foto para o WhatsApp da prof. Lá onde ficavam registradas as perguntas, a prof vai deixar o número das páginas certinho, tá? Agora vocês vão ter só 2 itens para vocês observarem o que vocês precisam fazer e registrar as respostas lá. Combinado? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula!